precisam ensaiar. Abra sua Bíblia no Salmo 94. Amém. Quem achou, diga amém. Vamos ler aí os... Fique com a Bíblia aberta, amém, gente? Nós vamos meditar nesse salmo hoje. E é um salmo propício para o momento que estamos passando. E eu vou ler aqui na NAA, amém, Daniel? NAA. Diz assim a palavra de Deus: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem: o Senhor não está vendo. O Deus de Jacó não faz caso disso. Pai, te louvamos pela tua palavra. Entendo, Pai, que o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas, que conhece, ó Deus, as nossas necessidades. Tu sabes, ó Deus, o que se passa dentro de cada coração aqui presente, os que estão conosco na internet. Deus, nós cremos que o Senhor é aquele que faz, aquele que realiza, e é o Deus que atende a oração. E agora, ó Deus, fala conosco através da meditação desta palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ó Senhor, Deus das vinganças. Eu tenho tomado um propósito para a minha vida de, na medida do possível, todo dia de manhã, separar um texto do livro de Salmos e fazer uma reflexão. E durante o ano todo fiz isso, né? E tem sido uma experiência maravilhosa. Estou lendo o livro de Salmos a conta-gota, né? Porque cada dia eu pego um pedacinho. Isso aqui não dá para passar nada, isso aqui dá para ter uma reflexão. Tem alguns pedacinhos que eu pulo, alguns trechos que não dá para fazer uma aplicação. Vou passando, mas vou lendo Salmos novamente, né? Fazendo um trato bem delicado e tirando lições desse livro, que são orações de homens, né? Homens de Deus, homens que andaram com Deus, que clamaram ao Senhor e fizeram canções, né? São canções, mas canções com os temas cada dia, né? Eu me surpreendo com as canções. E hoje, né, eu estou no Salmo 94, não sei se você parou para perceber, mas eu estou no Salmo 94, nas minhas reflexões, e aprove o Senhor eu estar pensando nesse Salmo hoje, algumas coisas que me vieram ao coração, e dentro do contexto que estamos vivendo no Brasil, um país dividido, polarizado, né? Muitas coisas acontecendo e a gente está com as mãos atadas, não pode fazer muita coisa. E pastor, o que fazer? A Bíblia fala, a Bíblia traz respostas. Deus não deixa o seu povo desorientado. Deus em nenhum momento Ele deixa de estar guiando seus filhos em caminhos
habilidosos, caminhos de prudência, caminhos de sabedoria, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos. Estão comigo aqui? Você é mulher de Deus, você é um homem de Deus, você precisa entender que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Não, o nosso coração muitas vezes nos leva para lugares onde Deus não desejaria que estivéssemos. Muitas vezes sofremos porque não estamos no lugar que deveríamos estar, nos posicionando corretamente, ouvindo o Espírito de Deus falar, ouvindo Deus comunicar qual o melhor caminho, qual a melhor atitude, o que eu devo fazer e como eu não devo me comportar. E esse salmo é um salmo muito forte, né? O salmista está aqui revoltado. O pastor pode ficar revoltado? Está aí, ó, está escrito a revolta do cara, né? Ele tá mansinho aqui, gente? Não, Deus de vingança, ele está irado, mas está irado aonde? Aonde ele está irado? Diante do Senhor, né? Mulheres aí, você gosta de enfrentar marido irado? Irmãos, você gosta de enfrentar sua mulher quando ela está irada? Né? Gosta? Gosta, Lucas? Hein? César, quando a santa está brava, ela fica brava ou não? Ela é mansinha. Né? Quem que gosta de conviver com uma pessoa que está naquele momento de ira? Ninguém. Aonde o salmista está irado? No fórum correto. Aonde? Diante do Senhor. Quisera Deus, todas as vezes que nós ficássemos irados, nós estivéssemos aonde? Diante do Senhor. A gente não tem como prever a hora que a gente vai ficar irado. Eu não consigo. Se você consegue, você é um homem e uma mulher de Deus já bem abençoada. Mas tem dia que eu não consigo prever minhas reações. O salmista, certamente, diante do que ele contemplou, diante do que ele viu, ele não vai diante de Deus com o coração dele tranquilo, ele está muito agitado no seu espírito. E está clamando por um Deus de vingança. Deus é um Deus de vingança, sim ou não? Pastor, Deus é um Deus de amor, ele não pode se vingar. Não, Deus é um Deus de amor, mas um Deus irado. Você sabia que na Bíblia está escrito assim: minha é a vingança, diz o Senhor? Está escrito na Bíblia. Outra hora eu vou mostrar para você. Por quê? Porque tem hora que Deus traz juízo, traz a ira dele, o castigo dele sobre as pessoas que não percebem a maldade que estão fazendo, são pessoas insensíveis, indiferentes. Acabamos de ler um texto aqui que o salmista fala: esmagam o teu povo, matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. Que tipo de gente é essa? Que tipo de gente é essa que mata órfão, mata viúva, assassina estrangeiro? Que tipo de gente é essa? É uma pessoa que você tem que ter compaixão dela? Dá para sentir compaixão? Ela merece sim que nós clamemos por misericórdia, porque ela não está vendo a maldade que está gerando, mas como Deus vê uma pessoa dessa estirpe, como com naturalidade, pensando bem, não, meu, ele fica irado igual você fica. E eu digo que eu acho que Deus é grandioso. A maior grandeza de Deus para mim é que ele vê toda a maldade que acontece na terra e não perde o equilíbrio, né? Ele está vendo simultaneamente o que está acontecendo aqui no Brasil de maldade nessa hora, lá na China,
na Rússia, na Europa, na África, homens inescrupulosos, maldosos, abusadores, da pior estirpe possível, fazendo coisas que nós não temos noção de imaginar o que está acontecendo. Deus está vendo tudo isso e não perde o equilíbrio. Porque se eu fosse Deus, eu mandava um raiozinho, né? Saía torrando todinho. Concorda, gente? Estaria com o dedo quente. Né? Mas eu não sou Deus. Deus é grandioso. Mas Deus fica parado? Não. Para cada coisa existe um tempo. Para cada ação de Deus existe o quê? A hora certa, a maneira correta. A Bíblia diz que Deus é longânimo, não querendo que as pessoas se percam. Deus tem a esperança de que de alguma maneira aquela pessoa possa mudar de opinião. Se Deus tem um prazer que está declarado nas Escrituras, é quando uma pessoa se arrepende do mal que cometeu e muda de vida, se converte. Se tem algo que Deus tem prazer de fazer, é perdoar, não importa qual é o cara, qual é o bandido, qual é o tranqueira. Deus, a Bíblia diz que Ele é rico em perdoar. Está lá em Isaías 55. Ele é rico, está sobrando perdão dentro dele. O problema do mundo de hoje é que as pessoas, elas acham que estão certas. Elas podem fazer o que pensam e o que acham que devem fazer, sem medir as consequências das atitudes que fazem e que cometem. E se esquecem que existe um Deus que tudo vê, que tudo sabe, e que a seu tempo, se não houver arrependimento, haverá um movimento de Deus contrária àquela ação que aquela pessoa está fazendo. Deus nos ama, mas quando um homem se torna indiferente para com Deus, sem temor, e comete atitudes, e fala coisas que não deve, faz o que não pode fazer, fala o que não pode, e acha que não vai ter consequências, sim, vai ter consequências, porque Deus, Ele se move para alcançar o propósito dele. Diga comigo, Deus não vai falhar no propósito para o qual Ele me criou. Deus tem um propósito. Se Deus tem um propósito na sua vida, Deus não vai falhar. E infeliz é aquele que tenta atravessar num caminho de alguém que Deus tem um propósito. Ele é um infeliz, porque ele não sabe com quem ele está mexendo. Às vezes ele pode mexer com você, pode prejudicar você, pode humilhar você, pode diminuir você, pode falar um monte de asneira para você, mas lembre-se, tudo o que falam, o que dizem, o que afrontam um servo de Deus, né? Eu lembro muito de Samuel. Um dia Samuel foi reclamar para Deus: Deus, o pessoal me rejeitou, Deus, não quer mais que eu seja juiz, e papai, lá foi o Samuel com as lamúrias dele e tal. Aí Deus falou: Samuel, fica tranquilo, não é você que eles rejeitaram, é a mim que eles rejeitaram. Então, horrenda coisa é cair, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É você estar afrontando um propósito, um projeto de Deus na vida de uma pessoa. Amém, gente?
E por que o salmista vai em Deus? Porque ele sabe disso. Ele sabe que Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus ama o seu povo, Deus ama os seus escolhidos. Como ouvimos, Deus falou, Deus cuida dos seus filhos, Deus, né? Deus não desampara a sua herança, o seu povo, Deus, Ele tem um plano. E de repente aquele homem fica irado porque ele percebe algumas pessoas, né? Depois você vai ver aqui no Salmo, ele cita de um trono de perversidade. Pessoas que se utilizam da própria lei para prejudicar, para fazer o mal. É isso que está acontecendo. As pessoas detêm o poder nas mãos e estão se utilizando deste poder para prejudicar pessoas, para torcer a justiça e matar órfãos, matar viúvas legalmente. Imagina só. O que está por trás dessa injustiça que levou o salmista? Falou, Deus, o Senhor é o Deus da vingança, porque se o Senhor não fizer, a coisa vai para um lado sem controle. Eu li até o verso 7. Por quê? Porque eu gostaria que você agora desse uma viagem nesse salmo, porque nós vamos aprender com esse salmista. Amém? E a hora de aprender aqui. Pastor, como é que eu me posiciono então numa situação dessa, em que eu estou pressionada, eu me vejo agitada em meu espírito, com raiva, com ira de pessoas, e eu estou descontente, eu estou aflito, eu estou precisando de uma direção. Ok, você veio ao lugar certo, no culto certo, porque Deus tem uma resposta para você hoje. Amém? Vamos lá. Verso 8, o salmista muda o tom, ele para de falar do que as pessoas estão fazendo, do ímpio que não teme, o ímpio que fala que Deus não ouve, que Deus não se importa, e de repente ele começa a ensinar. Presta atenção, como é uma canção, ela vai ser cantada talvez num lugar aberto, ok? E as pessoas que estiverem ouvindo esta canção vão aprender com o que ele está falando. E agora ele tira o foco das pessoas maldosas e olha para quem? Para os incautos, para as pessoas que precisam tomar uma direção, ter uma decisão correta, as pessoas que estejam talvez desorientadas, pessoas que estejam vendo a maldade prevalecer, estão vendo o mal prevalecendo e começam a ser influenciadas por aquilo, achar que aquilo é normal, que aquilo é a vida mesmo e que aquilo é o jeito certo de ser. Olha só que o salmista fala: preste atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Pode colocar o verso 9. Aquele que fez o ouvido, presta atenção, olha aí, ó. Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Até o que você fala lá no cantinho da sua casa, esbravejando de bravo, até o que você fala escondidinho, Deus ouve e não esquece. Diga para o seu vizinho aí, Deus não esquece o que você falou. E se falou coisa errada, melhor se arrepender logo. Deus me perdoa, eu estava irado, falei besteira. Se arrepende logo. Porque Deus ouve e não. Ele tem um registro de memória inesquecível. Só que ele também tem uma outra virtude, sabe qual é? Essa virtude eu já dei uma dica para vocês, né? A virtude de Deus é que quando você pede perdão, Ele esquece do seu pecado. A gente continua lembrando que pediu perdão e Ele já esqueceu. Essa é uma virtude de Deus linda. Ele esquece os nossos pecados. Que virtude! Né? Quando o filho faz uma caca com você, o
que você pensa? Você fica pensando naquilo lá quantas vezes? Quando alguém faz algo errado com você, aí você fica lembrando, mas que pilantra. Pode ter pedido perdão, pede perdão, mas você continua? Mas Deus, quando você pede perdão de uma coisa, Deus esquece. É lindo, não é? Aquele que fez ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Você está fazendo escondido, Deus vê também. Amém, gente? Se viu que não devia ver, peça perdão e já se corrige aí. Amém, gente? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Se ele corrige nações, que dirá um ser humano falho como eu e você? Será que ele não vai tratar do problema meu, não vai não vai tratar o meu problema, não vai corrigir, me repreender e fazer juízo caso eu não me arrependa? Será que ele repreende as nações? Será que ele não vai punir esses caras aqui? Aquele que dá aos seres humanos conhecimento, será que ele não tem sabedoria? Tem, sobrando. 11, olha só. O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Então diga comigo assim: meus pensamentos são muito vãos. É ou não é, gente? Qualquer coisinha tira a gente do ar, daqui a pouquinho a gente nem lembra mais, mas quando a gente para pensar, nossa, como eu estava fora da casinha naquela hora. Alguém já ficou fora da casinha aí ou não? Não, aqui não tem ninguém fora da casinha, todo mundo equilibrado aqui. Ok. Verso 12, aqui começa, o conselho. Amém? Gente, aqui está a diferença entre o ímpio e o justo. O que conhece a Deus e o que não conhece. O que teme a Deus e o que brinca com Deus. Brinca de igreja, brinca de religião. Tem muita gente brincando com religião, mas tem gente que ama a Deus. Quem ama a Deus, aprende. Quem anda com Deus, aceita o trabalhar e o movimento de Deus. Olha o que a Bíblia diz: feliz, bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Pode colocar: para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Volta lá ao versículo. Feliz, Senhor, é aquele a quem tu repreendes. Coloca a versão NVT. Presta atenção nessa tradução, que muda um pouquinho Feliz é aquele a quem disciplinas. O que é disciplinar, gente? Disciplinar é dizer assim, quando você entra num trabalho, amém? Alguém já começou um trabalho em lugar novo? Quando você entra num trabalho em lugar novo, o que você tem que aprender? O jeito da empresa nova, as regras. E todo trabalho tem suas regras. E se eu andar fora da regra, eu não vou prosperar. Agora, se eu aprender as regras e andar nas regras, então eu vou prosperar. O que é disciplina? Disciplina que vem do Senhor é Deus falando assim, querido, é por aqui, não faça assim, não reaja assim, não altera a voz, né? Deixa que tem muitas vezes, gente, a gente quer ganhar no grito, né? Já viu alguém ganhar no grito, né? É bom ganhar no grito? É bom? A outra pessoa se sente amada, respeitada? Quando você ganha no grito? Irmãos, disciplina é você deixar que Deus trabalhe por você. E tem hora que não é no grito, tem hora que é no silêncio,
tem hora que é na postura, tem hora que é só, né? Só aquela olhadinha assim, já chega rasgando do outro lado. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente não precisa brigar para ganhar as coisas. A gente só precisa saber que é o Senhor que está cuidando da nossa casa, é o Senhor que cuida do seu casamento, é o Senhor que cuida do seu trabalho, é o Senhor quem cuida do seu futuro, é o Senhor quem dirige a sua vida, é quem escreve o seu futuro, é quem vai fazer que você chegue lá na frente, é o Senhor. E se eu for uma pessoa que entende isso, e que não adianta eu ficar brabo e ir lá me vingar das pessoas, não, deixa Deus trabalhar. Ele tem ouvido, ele ouviu, ele tem olho, ele viu a maldade, e ele vai trabalhar, ele vai punir, ele repreende nações e ele vai repreender o maldoso. Eu não preciso fazer justiça com as minhas mãos. Deus vai julgar a causa daqueles que estão sendo oprimidos, daqueles que estão sendo humilhados. Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor, a quem ensinas a tua lei. Olha só o verso seguinte nessa tradução aí. Tu lhes dás alívio em tempos de aflição. Quando eu estou com o meu coração irado, ele está aflito, ele está desequilibrado. Então, o que Deus faz? Tu lhes dás alívio em tempos de aflição. Até que, existe um tempo, diga comigo, um tempo. Existe um tempo para Deus trabalhar. Ou o cara se arrepende, ou Deus prepara uma. Até que? Até que abra uma cova, pastor. Irmãos, eu não quero que a cova abra para ninguém. Mas não é meu papel determinar o que vai acontecer quando uma pessoa se levanta contra um projeto de Deus. Eu já vi pessoas partirem para a eternidade porque estavam interrompendo um projeto de Deus. E eu tenho que falar aqui, por quê? Porque, irmãos, nós temos que orar para que não aconteça. Mas enquanto não se abre a cova, qual deve ser a postura do homem de Deus, da mulher de Deus? Qual deve ser a postura? Aqui eu vou inverter o verbo. Receber o alívio e o descanso de Deus enquanto a aflição não termina. Enquanto o problema não se resolve, aonde que eu vou buscar alento? No Senhor. É no Senhor que vai vir, é do Senhor que vai vir a resposta. E a resposta para hoje é o alívio do Senhor, para que eu não faça besteira. Amém, gente? Então diga para o seu vizinho, não faça besteira. Deixa Deus trabalhar. Né? Eu me lembro de uma vez tinha uma experiência aqui no Ministério Louvor, vou até compartilhar com vocês, as pessoas não estão mais aqui. Me lembro de um líder que falou, pastor, o senhor tem que arrancar aquele cara lá do louvor que eu não aguento mais ele. E me trancou lá no escritório, e o senhor, de hoje não passa. Eu falei, não posso, irmão, não posso arrancar, eu não sou dono dele, eu sou pastor da igreja. O que ele fez? Não, ele está fazendo isso, fazendo aquilo. Começou a falar, e eu ouvi toda a história. Falei, querido, nós vamos orar e Deus vai se mover, mas eu não vou mexer a mão, não. E não foi essa vez, ele veio outras vezes reclamar, não aguento mais, pastor, não aguento mais, pastor, não aguento mais, pastor. Um belo dia, essa pessoa entendeu que o tempo dele no ministério tinha acabado. A pessoa que estava dando problema me procurou e falou, pastor, eu quero dar um tempo. E aí, eu fui conversar com ele, com o reclamão, né? E agora? Se eu tivesse posto a mão, era eu que tinha ficado de ruim. E agora? O que você está fazendo?
Agora eu e você estamos glorificando a Deus, porque Deus viu o que Ele fez. E Deus mesmo foi lá e se moveu e mexeu aonde precisava ser mexido. Sem eu e você colocar a mão, Deus se moveu e a glória herdou. Porque foi no tempo de Deus, do jeito de Deus, e nós estamos louvando ao Senhor, porque a coisa aconteceu na hora e no momento de Deus. Né? Igual casamento, tem hora que marido tem uma coisa da mulher, a mulher quer uma coisa do marido, a coisa está lá, tá, né? Aí adianta ficar cozinhando com vara curta? Né? Não. Pastor pode com a pastora aconselhar, o casal pode, mas vai resolver se o casal não resolver, se a pessoa que o problema não mudar de atitude, o problema vai se perpetuar e não há ninguém que possa resolver o problema. Agora, uma coisa eu digo para vocês, quando Deus se move, posso ouvir um glória a Deus? Quando Deus toca no coração do ser humano, aí nós ficamos assim, ó, de boca aberta. E é isso que você deve sonhar todos os dias. Quando você vê um desafio muito grande, você tem que falar assim: Deus, eu te louvarei, eu te exaltarei, porque eu sei que o Senhor fará aquilo que está no teu coração, e eu me alegrarei em ti. Aleluia. Vamos continuar, vamos lá. Verso 14, olha só. Tu dás alívio, o Senhor não rejeitará o seu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Verso 15. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça, e os de coração íntegro a buscarão. O que o salmista está dizendo? A vontade de Deus prevalecerá. O que está errado nesse trono de perversidade vai cair por terra, e a justiça proveniente de Deus ocupará o seu lugar, e aqueles que estavam tentando usurpar serão julgados, e os íntegros irão louvar ao Senhor, porque quando Deus põe a mão, tudo se resolve. Amém, irmãos? Amém? Você está confiante em Deus? Amém? Aí no verso 16 acontece um negócio. Olha aí. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Porque se eu, olha aqui, presta atenção. Eu tenho um problema, amém? Amém, gente? E eu passo o problema para Deus, amém, gente? Então Deus vai se mexer, amém? Só que o problema ainda existe hoje. E o que fazer hoje? Quem vai me defender? Quem vai estar comigo na hora? Porque o problema ainda persiste. Se Deus vai se mover, tem que esperar Deus se mexer. E eu como fico nisso? Quem vai me defender? Amém, gente? Vamos lá? Vamos ver o que o salmista diz, verso 17. Se o Senhor não tivesse me ajudado, quem tem recebido a ajuda do Senhor aí? Quem veio aqui pela força de Deus hoje? Amém, irmãos? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Verso 18. Gritei: Senhor, eu estou caindo, eu estou desistindo, eu estou chutando o balde. Mas o teu amor, Senhor, me sustentou. O hoje é Deus que cuida, é Deus que sustenta, é Deus que reanima, é Deus que renova, é Deus que vem ao seu encontro dizendo: não vou te deixar sozinho. Você acha que você vai cair? Vai não, eu te levanto.
Você está desistindo? Eu te levanto. Você está abrindo mão de tudo? Eu te levanto, eu te renovo, eu te fortaleço. Não vai desistir. Sabe por quê, irmãos? Quem é que tem que desistir? Aquele que é guiado pelo mal. Aquele que é guiado pelo Senhor renova as suas forças. Coloca lá Isaías 40, acho que é o último versículo. Isaías 40, verso 29. Olha lá, o Senhor dá força aos cansados e vigor aos fracos. Vamos lá, 30. Até os jovens perdem as forças. Amém, gente? Ó, tem jovem que não suporta a pressão. Tem vigor, tem tudo, mas ele não resiste. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos. 31. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Diga comigo, o Senhor está comigo. Eu prevalecerei. Amém, irmãos? Pode voltar lá para o Salmo, estamos encerrando. Verso 19. Salmo 94, 19. Isso, olha lá. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas. Alguém ficou com dúvida aí já ou não? Na trajeto? Pastor, eu estou com um monte de dúvida, pastor. O que vai ser? Irmãos, quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Né? Na minha tradução diz assim: multiplicando-se em mim as inquietações. Irmão, quando você está irado, quando você está bravo, parece que a sua mente está a 1000 por hora. Amém? 1000 por hora, você está bravo, nervoso, está agitado. Irmãos, 1000 por hora, Deus vem com 2000 de calmaria para cima de você. Só que você tem que ir buscar. Aonde? Na presença de Deus. Irmãos, não é automático, né? Não é automático não. Não, Deus, aqui ó, se eu estou ruim agora você tem que me ajudar. Não, não é automático. A coisa não é automática. Você precisa ir para a presença de Deus. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A nossa alma precisa de descanso. E aí, meu irmão, pode gritar e chorar na presença de Deus. Tem dia que o choro muda toda uma circunstância aqui dentro. Irmão, tem dia que eu vou para a presença de Deus, eu começo a chorar, né? Essa tarde mesmo, estava chorando pelo Brasil, né? Eu fui no shopping, eu fiquei assustado com o que eu vi lá no shopping, né? Fui comprar uma coisa que eu preciso comprar aí para o Iosef, de emergência, e vai, né, ter uma situação que ele tem que usar uma roupa, precisava dessa roupa, fui comprar, irmãos. Eu saí chocado do shopping. Chocado. O que tem de coisa errada, irmãos, eu estou assustado. Eu falei: Deus, o que vai ser do meu mundo daqui 10 anos, o que vai ser? A coisa está descarada disso. E parece que a minha casa é outro mundo, né? Né? E eu falei: Deus, eu estou aqui crendo que o Senhor pode mudar isso. Eu cheguei em casa inquieto. Amém, gente? Quem já chegou em casa inquieto? Onde que eu deixo a minha inquietação? Aos pés do Senhor. Deus, isso não está certo. Eu
não vou aceitar isso de achar isso normal, não. Não, eu amo essas pessoas. Eu quero vê-las na eternidade. Eu quero que elas tenham um encontro com Cristo. E se está faltando alguma coisa, da minha parte, Deus, muda-me. Eu quero ser luz do meio das trevas. Eu quero mudar a geração que eu estou vivo. Eu quero ser alguém. Né? Deus faz alguma coisa. Me usa como instrumento. Né? E seja no shopping, onde eu estiver, que eu seja a luz, que eu venha incomodar. Que eu não esteja vendo o que as pessoas estão vendo. Que elas possam ver a glória do Senhor na minha vida. E na hora que olhar para mim, elas sintam o pecado delas. Sem eu falar nada. Porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço. Mas eu preciso deixar minhas inquietações diante do Senhor, porque senão elas vão transformar quem eu sou, e eu não posso ser outra pessoa a não ser um instrumento de Deus. Amém, querido? Terminando o Salmo, só para passar agora, verso 20. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça, afirmar que Deus está do lado deles? 21. Juntam-se contra o justo e condenam os inocentes à morte. 22. Mas o Senhor é a minha fortaleza. Yes! Fortaleza é o que, irmãos? Fortaleza é uma cidade murada, aonde eu me escondo. O Senhor é a minha fortaleza, meu Deus é a rocha onde me refugio. 23. Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre eles, eles os destruirá por suas maldades. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. A maldade tem prazo de validade. Feliz o homem que anda com Deus, porque a sua vida está guardada, não só aqui na terra, mas se encerrar aqui embaixo, tem um lugar de descanso nos braços do Senhor por toda a eternidade. Vamos orar? Coloque-se de pé. Aquiete o seu coração na presença de Deus. O que é que está te afligindo? O que é que está deixando irado? Deus te trouxe aqui para você dizer: Deus, esse motivo que está me deixando irado, eu quero apresentar diante do Senhor mais uma vez. Essa situação que está me deixando fora da casinha, eu quero apresentar aos pés do Senhor nesta noite. Eu quero deixar isso aqui, porque isso está afligindo a minha alma, está mexendo com o meu coração, está me desequilibrando, e eu não posso perder o equilíbrio, eu tenho que manter-me na tua presença. Oremos. Pai, no nome de Jesus, obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado por este salmo, por este homem que em sua crise decidiu escrever o que se passava e também decidiu mostrar o caminho do equilíbrio, o caminho da paciência, o caminho longânimo, que é o caminho que percorrem aqueles que temem ao Senhor, que não fazem justiça com as próprias mãos, mas confiam no Deus que se move, no Deus que tem mão poderosa para agir e fazer justiça àqueles que clamam, àqueles que pedem, àqueles que rogam, àqueles que necessitam de um movimento de Deus em sua casa, em seu trabalho, em suas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu declaro a Deus este tempo novo, esse tempo em que o Senhor se move, o Senhor traz alento, o Senhor traz consolo ao coração, mas é também um Deus que se move para promover juízo e justiça, ó Deus, para trazer equilíbrio, para trazer com que o teu projeto não seja negociado, nem a tua vontade seja anulada, em nome de Jesus. Todo projeto de Deus na vida do meu irmão, da minha irmã, prevalecerão, e ai daquele
que se levanta contra os projetos do Senhor. Deus, levanta-te, ó Deus, das vinganças, e trabalha por aqueles que andam com o Senhor e que amam a tua presença. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que está conosco na internet, Deus abençoe a sua vida. E você que está aqui no culto, vem aqui à frente, nós vamos orar pessoalmente por você.